eu tenho o nome das minhas avós. Isabel da Silva, minha avó paterna, e Zua Mutange, minha avó materna. Isso é bonito. É. E é uma forma de continuar É! e estar ali presente, sentir assim um certo tipo abraço das avós, não sei explicar. Eu sinto-me acompanhada pela minha ancestralidade e realmente são os temas dos meus trabalhos autorais. Sim. A ancestralidade também, a biografia, não só a minha, mas de outras pessoas, tanto no cinema, não é? Quanto também no teatro e na performance. Pois também não dá para escapar porque faz parte, é como a pessoa é, são essas experiências, por isso é como... E às vezes, quando somos mais novas, não olhamos para isso como uma coisa boa. Pois, eu não olhava muito. Mas, quando chegas a uma certa idade, tu percebes que esses atravessamentos culturais, religiosos ou espirituais ou o que seja, são uma mais-valia para ti, são aquilo que te compõe, são os teus atravessamentos que fazem de ti a Inaia especial como és. Mas como somos mais novos na escola não dá muito jeito. Porque queremos ser aceitos pelas pessoas e Portugal também é um país muito conservador nesse aspecto, não é? Eu queria começar por perguntar o que é que mais a inspira na sua arte. O que mais me inspira para criar a minha arte? Exatamente. O que mais me inspira para criar a minha arte são as memórias, as minhas, de outras pessoas e memórias inventadas. Eu aproveito factos reais para criar ficção e ficção para criar factos reais, se bem se pode dizer. É tudo um diálogo entre realidade e ficção. Sim, eu gosto de criar distopias a partir de coisas que eu conheço e criar outras realidades que me interessam, e acho que as convenções artísticas têm-me dado a oportunidade para poder expandir a minha criatividade e a minha imaginação num mundo que eu acredito. E o seu percurso artístico começou no Chapitão, onde foi aluna durante 2 anos. O que é que se lembra dessa altura e o que é que retira dessa altura? Eu lembro-me muito de ficar super feliz de pensar que tive uma infância muito rica, onde as brincadeiras na rua com as minhas primas e com os meus irmãos eram exercícios que também nós fazíamos em interpretação teatral. E tive uma professora que eu digo que é a minha primeira mestra de teatro, que é a Gina Tocheto, uma atriz e realizadora brasileira, que me deu várias ferramentas, e isso foi uma alavanca para eu poder fazer as provas do conservatório. Então eu senti-me muito feliz de poder fazer parte daquele, de perceber que o universo que me compunha era muito rico. Sim, e eu ia perguntar se houve alguma figura que a levou a seguir este caminho profissional. Diria que talvez foi essa professora? Que me levou a seguir o caminho. Sim, com certeza ela teve bastante influência, a Gina, no Chapitão, em interpretação teatral, mas acho que as pessoas que me foram acompanhando e que eu fui-me cruzando ajudaram também para que esse percurso continuasse até hoje. E essas pessoas são mais pessoas da vida pessoal ou têm assim alguma figura profissional que gosta? Pessoalmente, a minha mãe e os meus irmãos impulsionaram-me e apoiavam-me em todas as circunstâncias de ir viver para o Brasil, de poder dedicar-me aos estudos, mas tive pessoas, mestres também. O Ávila Costa foi uma figura muito marcante no meu percurso enquanto professor na Faculdade de Letras. Ele dava aulas na Faculdade de Letras no grupo de teatro de lá, e eu, enquanto fazia o conservatório, o segundo ano da Escola Superior de Teatro e Cinema, também tinha aulas com ele, e foi um choque muito grande, e foi muito importante para mim, para me abrir a cabeça e perceber aquilo que eu romantizava na nossa profissão e trazer-me para a realidade, mas que também me impulsionou a querer contar as minhas próprias histórias. E foi tudo o que esperava? Esta profissão foi tudo o que estava à espera quando estava a estudar? Ou, de certa forma, surpreendeu? Eu sinto-me ainda a começar, apesar de sentir e ter consciência que já fiz bastante coisa.
Sinto-me a começar, sinto que ainda quero experienciar muitas coisas. Eu escrevo, eu também enceno, eu sou diretora de fotografia também, artisticamente falando, não na parte técnica da fotografia, mas são coisas. Interessam-me muitos lugares dentro desta profissão, então tenho a consciência que já fiz muita coisa, mas quero fazer ainda muita coisa. Então sinto-me a começar, sinto-me a brotar projetos e ideias e tenho muita coisa que quero fazer ainda. Há muito que fazer. Mas dentro disso tudo há alguma área que sente mais liberdade criativa, que sente mais em casa? Sentir-me em casa? Sim. Eu arrisco-me a dizer que sinto-me em casa em quase todos os lugares. No teatro sinto-me em casa, no cinema sinto-me em casa, a escrever. Acho que escrever amplia muito mais, porque quando vou fazer um espetáculo ou um filme, tem a perspectiva, tem ali o guião, não é? Que me é apresentado. Mas eu quero fazer guiões que eu escreva, então acho que isso amplia muito mais a convenção, né, artística, apesar de já ter feito filmes e um filme e peças de teatro que eu escrevi e co-escrevi com outras pessoas. Ok. E quando tu estás a escrever esses guiões, como atriz, sente que isso é uma parte inerente do processo, porque já pensa que isto vai ser recebido por alguém? Sim, sim, e o facto de ser atriz e agora estar a escrever, por exemplo, uma série, eu penso nas pessoas, nos atores que vão fazer aquelas personagens, e muitos são meus amigos, que foram colegas do conservatório, outros que fui encontrando ao longo da vida, mas eu escrevo a pensar na pessoa, então desafio os meus colegas, conhecendo-os, desafios na escrita, e é muito interessante para mim poder pensar nestas coisas todas. Sim, porque no fundo já está habituada a receber o guião, por isso quer escrever de uma forma que seja melhor, talvez, para os atores. Sim, ou que me faça sentido, melhor ou pior, acho que é relativo, apesar da dramaturgia ser uma coisa que eu presto bastante atenção e tenho feito também consultoria para outros guiões, mesmo que não entre enquanto atriz. Tenho sido convidada e o destino foi-me levando para esses lugares e gosto mesmo de estudar um roteiro e pensar, quebrando estereótipos sobre corpos, sobre histórias, sobre culturas. Então eu estou muito atenta a isso, então não sei se melhor ou pior, mas acho que escrevo enquanto atriz, intérprete também, pensando na ação já e na construção que os meus colegas possam fazer. Uhum. E como é que sente que, tendo uma grande multiculturalidade, mãe angolana, o pai guinense e do Senegal, como é que isso influencia a sua arte? Hoje em dia chamo de um entrelugar. Durante a minha infância, aqui em Lisboa, sentia como um não lugar, porque o facto de ter essas culturas diferentes, né, do mesmo continente, mas diferentes, né, a minha mãe de Angola, o meu pai nascido na Guiné-Bissau, eu chegava a uma parte da família de Angola e diziam, tu és super guineense. Chegava à família da Guiné, és super angolana. Chegava às instituições, à escola, ao liceu, e diziam, és super africana. Eu chegava em casa, és super portuguesa. E eu sentia-me num não lugar, porque não queria, de alguma forma, assumir uma identidade, mas queria que essas identidades que me atravessassem pudessem reverberar na minha vida, na forma como eu me relacionava com as pessoas e com os espaços. Hoje em dia acho uma potência incrível e acho que é isso que faz de mim aquilo que eu estou agora. Uhum. Porque também acho que também estou apta e disponível para mudar constantemente e Sim. quero que isso aconteça. E como estávamos a falar há bocado, é dessa multiculturalidade que nós nos compomos como pessoas. Sim, e sem constrangimento, e sem constrangimento pelas diferenças, e respeitando-as e honrando-as e potencializando-as, entendendo também o tempo presente, entendendo aquilo que nos serve e aquilo que não faz tanto sentido.
Uhum. Eu li que a frase é o dever de um artista refletir os tempos, de Nina Simone. É uma Sim. grande influência no seu trabalho e uma grande inspiração. E o que é que isso significa no contexto do seu trabalho artístico? Bom, para mim, essa frase da Nina Simone foi um mote para vários trabalhos que eu fiz nos últimos anos. E não como um dever, mas como uma honra. ahm, e entendendo também a importância de um artista numa sociedade. Acho que a coragem de arriscar, a coragem de subverter, a coragem de saltar no abismo, às vezes, acho que é um importante, porque como outros artistas nos inspiraram e que já não estão aqui neste plano, mas deixaram as suas obras inspiradoras não só em filmes, como em músicas, como em performance, eu acredito que eu hoje estou a criar coisas que possam inspirar outras pessoas no futuro ou nos dias que correm. Então acho que é o dever do artista refletir os seus tempos e questioná-los. E sente que está em constante evolução como artista? Sim, eu não consigo diferenciar o meu ser artista do meu ser humano, ou ser humana. E sinto-me em constante evolução. Às vezes penso, achava que já tinha ultrapassado este estágio, mas afinal ainda há desafios aqui, mas abraçá-los e sinto que estou constantemente a aprender e quero aprender mais. Eu não tenho qualquer tipo de constrangimento de não saber, já tive, hoje em dia não tenho. Acho que nós somos bombardeados com muita informação. Eu nas redes sociais passo por coisas que me emocionam, deixam-me tristes, deixam-me contentes, deixam-me com esperança, deixam-me completamente sem esperança, e isto em menos de 5 minutos, e o meu corpo às vezes não consegue reter tantas informações, tantos nomes, tantas referências, e eu sinto que hoje em dia eu sinto-me em paz em não saber, em querer aprender e tomar tempo para absorver as coisas que me façam sentido. E o sentir, para mim, é mais importante do que o saber em termos verbais. Sim, no fundo se trabalha desde atriz a dirigir, a escrever, no fundo é preciso aceitar esse não saber, porque são muitas áreas e é natural não Sim. não saber tudo em todas, no fundo. Sim, e também ter a possibilidade de criar uma equipa e trazer pessoas que estejam interessadas no projeto e que aglutinem ao projeto, porque eu acho que quanto mais pessoas diferentes e com perspectivas diferentes para o mesmo projeto, mais rico é o projeto, mais abrangente ele pode se tornar também. E sobre essas perspectivas, por exemplo, muita parte da sua carreira foi passada no Brasil. Como é que sente que entre Portugal e Brasil as indústrias divergem? Bom, Portugal é o país que eu nasci e é o país onde a minha referência de casa. Então, para mim é muito importante criar e trabalhar aqui. O Brasil é um país continental também e que me acolheu ainda dentro da minha formação artística, onde eu cresci e tive a possibilidade de também ampliar a minha visão, não é? Se eu falava há pouco sobre o que nos atravessa, o Brasil é atravessado por inúmeras coisas dentro da sua gênese, da sua formação, não é? Desde o continente africano, de uma forma violenta, onde as pessoas foram levadas para lá, do continente europeu, onde as pessoas foram também em busca de outras coisas, o continente asiático, a América Latina, os povos originários, os povos indígenas. Então, o Brasil é uma potência muito grande dentro da sua miscigenação, da sua mistura, dos seus atravessamentos, e potencializou muito a minha forma de ver o mundo, mas aqui Portugal é a minha casa, então obviamente o Brasil tem uma indústria muito ampliada, condizente com a sua dimensão geográfica, e Portugal tem outras dimensões, mas para mim é importante estar nos dois lugares, na verdade, e acho que é uma bênção e uma honra poder atravessar o Atlântico. Sim, e no fundo também complementam-se, não é? Nas Sim. áreas. E costuma ter dúvidas em relação ao seu trabalho?
Sim, bastantes. Bastantes. O meu desafio é escolher. É escolher tantas coisas boas, pulsantes, que me inspiram, que me aliciam na criação artística, que eu fico com dúvida se ponho esta frase, ou se ponho este figurino, ou se ponho este penteado, ou se são duas personagens, ou se são três, se ela morre, se não morre. Estou sempre em dúvida. Mas como é que lida com elas? É ignorar de uma certa forma? Acho que faz parte. Acho que é seguir a intuição e também e confiar e perceber que não é tudo no mesmo projeto que eu posso fazer e tenho esperança de fazer outros projetos, que às vezes essa ansiedade pode vir, não é? De querermos depositar tudo num filme, num guião, num espetáculo, numa performance, não é? E às vezes é só confiar e deixar as coisas também respirarem e perceber que também o simples é sofisticado. Sim, às vezes é preciso olhar para o trabalho e retirar elementos para que ele funcione por si só, não precisa de tantos... Um organismo vivo. Sim, exatamente. E ser atriz implicou uma certa exposição e notoriedade. Como é que lida com essa atenção pública? É um lado da profissão que gosta? Eu acho que eu também não estou numa exposição muito grande, é um meso. E acho que isso faz com que eu possa ter a minha privacidade super resguardada, assim. Ainda não tive nenhuma circunstância onde a minha privacidade fosse posta em causa ou questionada, mas estou perto de algumas pessoas em que essa exposição às vezes é um pouco mais violenta, quando é violenta negativamente, e às vezes uma exposição de notoriedade positiva. Eu espero não ter que passar por essa experiência da violência relativamente à minha privacidade. Portanto, eu ainda não tive essa... Nós brincamos muito que é a quase famosa. Então, eu estou tranquila porque eu sinto-me cheia com as coisas que tenho feito. Não tenho pressa para chegar a lugar algum, mas quero chegar com honra, com verticalidade, com Claro. competência. Mas até a nível das redes sociais não sente um certo... que está exposta a julgamentos, de uma certa forma? Bom, os julgamentos a mim, muito sinceramente, não... acho que se estiver mais frágil ou se estiver insegura em alguma coisa de trabalho, talvez os julgamentos possam pesar mais, mas eu acho que eu tenho estado mais tranquila relativamente a esses julgamentos externos. Eu gosto de partilhar naturalmente os meus projetos, os meus trabalhos, partilhar poucas coisas a nível pessoal, mas gosto de partilhar a minha mãe, principalmente. Sinto-me tranquila relativamente a essas partilhas, porque são partilhas que eu partilho mesmo por querer e porque sinto um retorno muito, muito incrível de pessoas que me escrevem coisas que eu fico emocionada, que temos uma troca super próxima também. Mas já lidou com coisas negativas ou nem por isso? Já, nomeadamente depois de entrevistas a canais mais abrangentes, há sempre pessoas que pegam numa frase ou outra descontextualizada e ficam ali a destilar ódio, raiva, mas eu acho que é mais sobre eles do que de mim. Portanto, pois está segura do seu trabalho e não precisa... Vou estando segura, às vezes fico insegura, mas acho que faz parte da minha profissão, das coisas que tenho escolhido fazer. Essa coisa de ficar no abismo, acho que também é importante. E há dias em que as coisas correm melhor, há dias que correm pior, mas não ficar muito presa a uma circunstância. Que no fundo está fora do meu controle. Sim. E o filme O Agente Secreto é um dos seus trabalhos mais recentes e que estreia este mês no Festival de Cannes. Como foi fazer parte desse filme e o que é que podemos esperar? Foi uma coisa muito rápida e muito potente. Fui super bem recebida, foi um convite que chegou.
a minha personagem é uma personagem inspirada em duas pessoas, uma mulher angolana que tinha sido exilada em Recife, que o diretor, o Kleber Mendonça, conheceu, mais novo, e essa personagem, a Vitória, conta histórias também que a mãe do Kleber contava. Então é uma mistura dessas duas personagens, duas figuras que deram vida à personagem que eu faço. É uma personagem que está no início da trama. Ainda não vi nada, mas recebi algumas mensagens e estou muito curiosa para ver. Mas tenho noção do tempo que eu gravei, então não foram muitas sessões. Sim. Então, mas fui super bem recebida e voltei lá depois de gravar e fui convidada para fazer mais uma sessão. E conseguiu falar com as pessoas que inspiraram o... Não, as pessoas já não estão neste plano, mas sim, mas contaram-me as histórias, sim. E quando é dado um novo papel e começa a fazer pesquisa, procura encontrar inspiração mais nas pessoas ou... Depende da história, depende da incidência, depende... Às vezes há coisas que eu não quero saber sobre as personagens e quero descobrir em cena, mas isso às vezes é uma loucura minha, mas eu gosto dessa adrenalina. Às vezes crio uma playlist, ouço muito sobre o que está escrito no guião, que é dito sobre a personagem, que não é dito por ela, que é dito pelos outros também, para ver a forma como as pessoas a veem. Depende muito da criação. Às vezes há pessoas que me dão muitas informações sobre as personagens e às vezes são inspirações de várias pessoas também. Eu acho isso muito curioso. Não tenho um padrão de como seguir. O seguir é o feeling daquele momento e do diretor, perceber se tenho mais liberdade ou não para criação. Pois eu às vezes questiono-me uma personagem quanto é a pessoa que a interpreta e quanto é o diretor a dizer que eu quero que seja de uma certa forma. Sim, às vezes é um equilíbrio, mas são sempre as duas coisas, eu acho, mas no final do dia, como se diz, aquela expressão em inglês, no final do dia és tu em cena também a receber informações e contracena, por mais que venhas com alguma coisa estipulada, né? Não é o meu caso, eu não gosto de ir com muitas imposições, eu gosto de ir para o acontecimento e acho que isso mantém-me viva. E também só um detalhe, eu nunca vou para a cena depois de comer, eu prefiro ir em jejum ou pouca comida para não despender muita energia na digestão. Sei lá, às vezes aflita para ir fazer xixi e vou e filmo assim. Depende da ocasião, da circunstância, mas são coisas que me deixam viva e presente. E é estranho ver-se assim mesmo nos grandes ecrãs. É bizarro. Mas costuma sempre acompanhar. Algumas coisas, há coisas que ainda não vi. Ok. E não sei, para mim é estranho pensar que há ali alguma coisa com a minha cara que eu ainda não esteja a par. Nem muito pela cara, eu acho que eu sou muito crítica e depois fico a dizer, hoje em dia menos, mas fico a dizer, não, podia ser um bocadinho mais, e não faças tanta expressão, sei lá, fico-me a corrigir às vezes não, mas depende do projeto. Dizem que eu sou muito expressiva, então eu às vezes quero dominar as expressões. Mas também isso faz parte... De ser atriz, assim, não controlar, não querer ficar bonita em cena. Estás a fazer uma cena, não podes pensar em querer fazer... Eu às vezes consigo ver isso, tipo... veja, que ela está a querer ser mais bonita do que a situação às vezes não pede, mas percebo, é natural, é humano, mas eu não tenho constrangimento em ficar feia ou babar-me, ou chorar, ou sei lá, acho que depende daquilo que a cena pede.
Sim, é o que for e é a expressão natural, no fundo, a sair. Sim, tentar ser o mais possível presente. O Sim. resto são consequências. E o que é que significa para si pensar que vai estar presente de uma certa forma no Festival de Cannes? Eu vou estar presente em algumas circunstâncias e para mim tem sido... Sinto-me muito lisonjeada pelos convites que tive, nomeadamente num painel de mulheres incríveis do mundo, produtoras, atrizes de todo o mundo. De estar presente agora no Cannes Sustainable Fashion Week com uma performance minha que eu estou a criar e também desfilar, não sendo modelo, sendo atriz e criadora e performer. Poder estar nesses eventos assim e ser convidada em primeira pessoa, eu sinto-me super lisonjeada e faz-me acreditar que estou no caminho. Certo e errado não existe, mas estou no caminho e sinto-me grata por isso. E estava agora a dizer que vai desfilar. Como é que descreveria a sua relação com a moda? Eu gosto bastante e quando era mais nova eu queria ser modelo, bailarina, cantora, cozinheira, hospedeira, queria ser um monte de coisas. Sinto-me bem, acho que a moda é muito transversal e acho que ela foi também tendo outras consciências, outros corpos que vão habitando assim os espaços de prestígio da moda. Então, hoje em dia também sinto-me muito mais em paz com o meu corpo e sinto-me tranquila para ir... dá um friozinho na barriga, mas sinto-me tranquila com esse frio. E quando faz uma personagem nova, costuma dar uma perspectiva pessoal de moda em relação à personagem? Não exatamente, mas pergunto sempre às pessoas do departamento do figurino, não é? Pergunto qual foi o ponto de partida e gosto de ouvir muito sobre a pesquisa, sobre aquilo que as roupas contam, não é? Porque eu acho que cada momento, cada detalhe conta a história da personagem. Então acho que a roupa conta bastante e eu sinto quando visto um figurino que a minha postura muda porque são outras roupas e gosto de sentir quase o transmorfar. Gosto de me sentir... acho que o figurino é muito importante para contar a história. Sim, e ajudar a encarnar a pessoa. Sim. E a circunstância, se são calças apertadas, se são calças largas, se é saia, se são calções, se é um decote, se são as pernas à mostra, se usa brincos, se não usa. E de todos os projetos em que já participou, qual deles é o que se orgulha mais? Se tiver algum. Eu acho que eu vou-me orgulhando de todos no geral por ter conseguido fazer, apesar de todos os desafios, não é um mar de rosas, às vezes as circunstâncias não são as melhores. Acho que há um romantismo sobre fazer cinema e fazer teatral, o fazer artístico no geral, que não contempla na prática as nossas vivências, mas tenho tido experiências muito potentes e nomear não seria justo, mas há um que eu criei, que é um bebê, que ainda não saiu, que é um filme que eu criei, um filme experimental sobre estes atravessamentos todos, onde eu pego algumas performances que eu fiz durante 10 anos no Brasil e faço uma compilação num filme e estou a cuidar desse bebê agora e que dá muito trabalho. E está para breve? Ou... Eu espero que sim, acho que 2025 vai sair. Espero que sim. E em relação aos desafios que mencionou, qual foi o maior desafio que enfrentou no mundo artístico até agora? O maior? Bom, eu achava que no mundo artístico não ia sofrer qualquer tipo de preconceito. E a verdade é que não foi verdade. Já superei isso. Eu achava que com a arte eu conseguiria mudar o mundo. Também já superei o facto de não conseguir mudar o mundo nas coisas que eu acredito. Mas o maior desafio... Eu esqueço-me também
com muita facilidade. E isso também, de alguma forma, é bom. Das coisas menos boas, não é? Mas o maior desafio para mim é sempre fazer noturnas. Assim, uma coisa prática. Sim, sim. Eu acordo muito cedo, durmo muito cedo e tipo, ficar a madrugada toda a gravar não é uma coisa muito boa para mim. E eu não tomo café, eu tenho que arranjar sempre mecanismos para me manter acordada. E já adormeci em cena. Sim, no fundo é um trabalho muito que envolve muitas mudanças de horários. Sim, e poucas rotinas. Eu vou criando rotinas de acordo, mesmo viajando, vou criando as minhas rotinas. Mas não é fácil não estar no mesmo espaço e criando alguns hábitos. Mas sou grata por isso, porque também sou meio nómada. Sim. E desafios à parte, o que é que podemos esperar para o seu futuro, sem ser, claro, esse projeto que falou há bocado, que se tudo correr bem? Esperar dos meus trabalhos. Sim, e em termos pessoais, o que é que gostava de explorar? Outras áreas, para além das muitas que já explora? Sim. Eu tenho um sonho de ter uma escola aqui em Portugal e outros lugares, se puder expandir, mas uma chamada Casa de Cultura, onde eu possa ter onde possa haver lugares de formação para jovens, adultos, crianças, séniores, e as pessoas possam ter formação artística, que possam ver um filme, que possam comer uma boa comida a um preço justo, uma comida boa, que possam ouvir boa música, que possam conhecer trabalhos de outras pessoas. E eu quero só aglutinar pessoas que lhes interesse esse projeto para criar, porque e que as pessoas possam ter aulas gratuitas com instrumentos, dança, canto. Democratizar a arte. Sim, é porque a arte é um veículo que pode não mudar o mundo, mas ajuda a mudar vários mundos. E o meu mundo foi mudado pela arte, de onde eu venho, as coisas que eu tive a oportunidade de fazer, mudou a minha realidade de poder fazer arte e viver de arte. Então eu quero que outras pessoas possam ter essa oportunidade. É o meu sonho, sempre foi e vou concretizá-lo. Acho que é isso. É ótimo essas instituições que unem pessoas através da arte. Sim, sim. Mas pronto, obrigada. Muito grata.